gente continue nesse espírito de adoração, eu quero chamar o Sérgio aqui. Ele vai estar com a palavra hoje. Abra o seu coração para Jesus. Se você ainda não abriu nessa noite o coração para Ele, abra. Ele tem uma palavra para você nessa noite, amém? Estenda suas mãos para o tio Sérgio, para a gente orar por ele. Tamanhozinho da Bíblia dele, graças a Deus. Feche seus olhos. Pai, nós abençoamos o seu filho nessa noite, Pai, com as mãos estendidas, te pedimos a sua graça, a sua presença sobre a vida do Sérgio, para que o Senhor lembre ele, Pai, de tudo que o Senhor já falou para ele, para declarar sobre nós nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, que a sua presença esteja sobre este lugar e que nosso coração receba cada palavra sua, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Vocês estão bem? Quem teve um dia muito bom aqui? 3, 4. Quem teve um dia bom? Não aumentou. E quem teve um dia muito ruim? Pelo menos o pessoal ficou na metade, né? Eu estava aqui pensando, o que vocês entendem quando falam assim, ó, e é aqui que eu me sinto muito bem? É aqui na igreja? É? Não, não é na igreja não. Na igreja também, mas quando a gente canta, é aqui que eu me sinto muito bem, é na presença de Deus. É nesse lugar que você tem que permanecer. É nesse lugar que você tem que pedir para Ele não deixar você sair. E você também tem que se esforçar para isso. Não pode qualquer ventinho que der querer sair dela não. Então quando a gente canta, é aqui que eu me sinto muito bem, é na presença de Deus. É esse lugar que faz a gente ter um dia bom. E mesmo que o dia seja ruim, ainda a gente consegue achar motivos para se alegrar. Amém? Mas essa noite eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês. Na verdade, Deus vai falar. Josué capítulo 21, versículo 45. Diz assim, ó: nada falhou de toda coisa boa que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tem uma outra versão que fala assim, ó: de todas as boas promessas de Deus a Israel, todas se cumpriram e nenhuma falhou. Vocês concordam que Deus cumpre tudo que Ele fala? Concordam? Realmente Ele cumpre mesmo. Todas as promessas de Deus que foram feitas ao povo de Israel, ela vem se cumprindo desde o começo de tudo. E as promessas que Deus tem para a sua vida, ela também vai se cumprir. Mas só existe uma pessoa que pode impedir isso. É você mesmo. Aí esses dias eu estava pensando, hoje mesmo eu estava pensando, o quanto que vocês já ouviram do amor de Deus? A nossa ênfase aqui é imprimir o amor de Deus na vida de vocês. O acampamento foi... praticamente todas as ministrações falaram do amor de Deus, falou sobre a paternidade de Deus, falou sobre a bondade de Deus, a paz de Deus. E eu ainda pergunto para vocês, mas por que alguns de vocês ainda não aceitam o amor de Deus e continuam dizendo, Ele não me ama? Eu não tenho uma visão de pai. Olha quantas palavras já foram dadas aqui. Eu já preguei aqui sobre o amor de Deus, já preguei sobre a paternidade. Lá no acampamento, foi só o amor de Deus e a paternidade. Nós já ouvimos muitas coisas sobre isso. Mas qual voz que nós temos dado ouvido? Por que muitas pessoas não conseguem guardar isso no coração? O amor de Deus. Mas o amor de Deus, Deus me ama. Lá no acampamento você pula, você grita, que você chora. Você pula na presença de Deus. Mas lá fora acontece um negócio, não, Deus não me ama. Eu não tenho um pai aqui na terra, Deus não olha para mim como um filho e tal, aí você vai sofrendo. Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus cumpre todas as promessas dele, certo? Se nós pregamos aqui que Deus te ama e que Ele é seu pai, nós estamos falando com certeza isso. E o que Deus fala para você, Ele é verdadeiro, Ele não mente. E hoje eu vou fazer uma comparação entre
o pai da verdade e o pai da mentira. Em Números, capítulo 23, versículo 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Diria ele algo e não o faria? Ou falaria e não o cumpriria? Vocês acham que Deus mente? Sim ou não? Quem acha que não? E quem acha que sim? Então, veja bem. Então, se Deus é amor, a função dele é te amar, certo? Então ele te ama mesmo. E por que você não acredita nisso? Se a Bíblia fala que ele não é homem para mentir e nem filho do homem para voltar atrás. E outra coisa, falaria ele algo que não fosse verdade? Ele te ama, ele não mente. O que está escrito aqui é verdade. E se você pegar desde o começo da criação, Deus sempre quis se relacionar com o ser humano. E ele sempre amou, porque a palavra de Deus diz que todas as tardes ele ia no jardim para conversar com Adão. E mesmo quando Adão pecou, Deus proveu as vestes e ainda teve amor por ele, porque senão Deus tinha consumido com ele. Então não é difícil acreditar no amor de Deus, porque ele não mente. Se ele falou que te ama, ele te ama mesmo. Deus sempre vai falar a verdade. Sempre vai falar a verdade. Em João capítulo 8, versículo 44. Eu tive até que marcar aqui porque é bastante coisa. Fala assim, ó: Vós sois de vosso pai, o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala mentira, fala do que é próprio, porque é um mentiroso e pai dela. Então, todas as vezes que você fala que Deus não te ama, você está dando ouvido à voz do diabo. Veja bem, nós somos gerados de Deus, mas quando nós não acreditamos no amor de Deus, nós somos o diabo, porque nós estamos acreditando na mentira. Eu falo de novo, quantas mensagens vocês já ouviram aqui sobre o amor de Deus, sobre a paternidade de Deus? Deus, ele é pai, ele cuida de você, e um pai, ele vai te amar. Eu sei, muitos aqui não têm o pai terreno por abandono, porque faleceu, mas o que eu quero dizer para você? Deus não é o mesmo pai terreno. Eu posso até ser um bom pai para meus filhos, mas eu falho também. Às vezes eu posso corrigir de uma forma errada, eu posso dar uma palavra errada, eu vou errar, eu não sou perfeito, mas o nosso pai lá em cima, Deus, ele é perfeito, e o que ele prometeu para você, ele vai fazer, e nós temos que acreditar nessa verdade. Mas a função do diabo é te enganar. Você sabia que quem mente é ladrão? Sabia ou não? Sabe por que é um ladrão? Porque quem mente rouba o direito da outra pessoa de saber a verdade. Quando eu minto para minha esposa, para os meus filhos, para o meu patrão, para o professor, para o meu amigo, eu estou roubando ele, eu estou roubando o direito dele de saber a verdade. E aí o pecado é maior, porque é o pecado da mentira e o pecado do roubo. E o diabo, ele quer fazer isso com você. Ele quer colocar coisas na sua cabeça para te enganar, para você sempre falar: Deus não me ama. Aí você vai ser sempre um coitadinho. Ah, Deus não é pai para mim. A paternidade de Deus, ela é em todos os momentos. Eu testemunhei aqui que mesmo na dor, ele é pai. Mesmo na alegria, ele é pai. No momento difícil, ele vai estar com você. Mas você precisa acreditar nessa verdade. O diabo, quando ele fala para você que Deus não te ama, ele está mentindo, e é próprio dele falar mentira. A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, e quando você aceita a mentira dele, você passa a ser filho dele. Ou às vezes você fala, muitas vezes você fala assim: Deus não me ama e não é meu pai, mas de repente fala: não, Deus é meu pai. Mas aí você fica em dois pensamentos, entre a verdade e entre a mentira.
Então você não consegue assimilar que realmente Deus te ama e que Ele é seu Pai. Por quê? Porque o diabo vai lançar seta na sua mente. Uma das maiores lutas que o ser humano tem é a mente. Porque o pecado, ele não simplesmente acontece, não, ele é gerado na sua mente, aí ele vai descer no seu coração e você vai dar vida ao pecado. Ele começa na sua mente, começa com pensamentos impuros para você ver o que vai acontecer. Você não vai se livrar do pecado. E aí quando você começa com pensamento impuro, você começa a batalhar. Deus, leva minha mente cativa à obediência de Cristo, me ajuda a pensar nas coisas lá do alto, faça-me pensar no que é puro, no que é amável, no que tem louvor. Aí você começa aquele choque, e você tem que resistir, porque o diabo, a função dele é te enganar, porque ele conseguiu enganar 1/3 dos anjos. Você é fichinha, já era. O diabo ele mente desde o início. Vamos lá para Gênesis capítulo 3. Eu vou ler do versículo 1 ao 4. Diz assim: Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. Ela disse à mulher: Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim. E a mulher disse à serpente: Nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comereis, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Ele colocou dúvida na cabeça dela. Ele falou assim, Deus não disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Deus não disse isso. Deus falou assim, de toda a árvore comei o fruto, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, desse não comer, não come. Foi isso que Deus falou. Mas o diabo veio com a astúcia dele, jogou uma dúvida na cabeça dela. E é isso que o diabo faz com a gente. Ele joga a dúvida para que nós caiamos no erro. Então a função dele aqui foi enganar Eva. E ele conseguiu, ele mentiu para ela. Ele jogou a dúvida e falou para ela, não, se você comer você não vai morrer. Mas a morte não era a morte física, era a morte espiritual. Foi aí que entrou o pecado, e aí a gente vive essa vida que a gente vive aí, querendo copiar Eva, copiar Adão. Mas a função do diabo é te enganar e falar para você que Deus não te ama. Mas você precisa acreditar na verdade que Deus é amor, que Deus te ama e que Ele é seu Pai. Ou quantas mensagens ainda você vai precisar ouvir falando do amor de Deus, que você é importante, que você é especial, que você não é um erro, que Deus sonhou com você, que Deus tem plano para a sua vida, que Ele é seu Pai, que Ele cuida de você, que Ele não te abandona. Quantas mensagens ainda vai ser preciso ouvir? O diabo pôs a dúvida na cabeça de Eva e levou ela a pecar. A voz da mentira enganou ela. Quais as vozes que você tem ouvido? O seu amigo fala, vamos só ali fazer um negócio, ele não dá nada não. Vamos ficar com aquela menina ali rapidinho, eu fico com uma, você fica com a outra, ou você fica com o menino, eu fico com o outro ali, São coisas que o diabo lança em você. Qual voz que você está dando ouvido? Porque a gente falou, é aqui que eu me sinto muito bem. Realmente, aqui dentro da igreja é gostoso. O clima é propício para você se sentir bem. É o louvor, as músicas, a palavra, uma oração, o seu amigo está aqui. Mas não é o ambiente em si, as quatro paredes. Nós temos que estar na presença de Deus, porque é a presença de Deus que nos faz nos sentir bem. É esse lugar na presença de Deus. E é dele que nós não podemos sair. Moisés era um cara que conhecia muito a presença de Deus. Porque quando ele foi libertar o povo de Israel, ele falou, Senhor, se o Senhor não for conosco, não me manda aí. Porque como saberão os povos que nós somos diferentes dos outros? Não é pela tua presença? Então as pessoas vão verem vocês diferente quando elas verem a presença de Deus na vida de vocês. Quando elas chamarem vocês para pecar e vocês disserem um não. Fala, não, eu
me segurar. Vocês, meninos, vocês precisam se guardar também. As meninas receberam uma palavra aqui, as 2 sextas-feiras atrás, tremenda, sobre a pureza, sobre se guardar, não deixar ninguém tocar elas. Mas e vocês? O que vocês têm feito para ser olhado por elas? Algumas brincadeiras que vocês fazem, eu de verdade, se eu tivesse uma filha, alguns de vocês eu não queria que namorasse minha filha. De verdade. Porque vocês têm que respeitar todas elas. Nós homens somos a parte mais forte do casamento. Nós somos o protetor, nós somos o provedor, nós somos o guerreiro espiritual, nós somos o sacerdote da nossa casa. E um dia você vai ser um pai também. Então, às vezes, tem uma menina que ela não é tão vistosa quanto a outra, mas você precisa respeitar ela, tratar ela bem, sabe por quê? Porque um dia ela vai lembrar. Se um dia você gostar dela, ela vai lembrar, um dia aquele menino me tratou mal. Um dia aquele menino riu na minha cara, ele fez uma brincadeira chata. Vocês precisam tomar jeito de homens. De verdade. Tem a fase de meninice? Tem, todo mundo tem, eu já tive a minha também. Mas vocês precisam amadurecer com o tempo. As meninas precisam olhar para você e ver vocês como um potencial marido. Às vezes precisa olhar para vocês e falar assim, olha, esse é um rapaz que eu queria casar com ele. Assim como eu como pai, eu olho para algumas moças e falo, nossa, Deus, manda alguém assim. Vocês precisam pedir ajuda de Deus, meninos. Vocês não podem viver de qualquer jeito. Claro que nós homens somos mais escancarados mesmo. A gente ri alto, a gente fala alto, a gente tem umas brincadeiras bobas mesmo. Tem, mas tem tempo para tudo. Tem um lugar certo para você fazer essas brincadeiras. E as brincadeiras que a gente faz entre a gente, homens, a gente não deve fazer com meninos. Elas são diferentes. E não pensa que uma brincadeira às vezes vai chamar a atenção dela. Não. Às vezes a sua postura como um homem mesmo, ela vai ver assim, ó, ele é um menino, mas ele se porta como um homem. Isso é que vai chamar a atenção. Você não precisa nem ser bonito, mas a tua educação, a sua maneira de tratar, a sua maneira de respeitar, de falar com ela, isso vai chamar a atenção. E eu já fui pai de menina também. E eu olhava para alguns meninos e falava, ó, esse aqui, para minha filha, não. Não é, Rose? Eu lembro, na igreja que eu frequentava, só tinha 2 meninos que eu falava assim, ó, esses 2 aqui, se quisessem namorar minha filha, eu abençoava. Mas os outros falavam assim, ó, se chegar de qualquer jeito, você falar, não respeitar, senta o braço. E depois você fala comigo. Mas nós homens, vocês, principalmente mais novos, vocês precisam se portar como cristãos diante das meninas. E do mundo também. E não só nas meninas da igreja. No colégio, no trabalho, na rua, na sua vila. Porque o diabo, ele quer fazer isso que você está fazendo mesmo. Não está nem aí para você. Mas você precisa tomar jeito de homem, você precisa amadurecer. Senão, vai ser difícil você arrumar uma menina. Elas olham, vocês estão rindo, eu estou achando engraçado também. Mas aquele dia que eles entregaram a palavra para as meninas aqui, queimou meu coração. Porque eu olhei para vocês e eu vejo assim que vocês têm potencial. Mas vocês precisam levantar, tão amplo na vida de vocês. Às vezes você olha ali, o cara está lá. Você mexe o cara está dormindo no culto. Meu, dorme em casa. Aqui não é lugar. A menina vai olhar para você e falar, nossa, mas o cara diz que é cristão e vem dormir no culto. E não adianta se cutucar não, porque não é só um não, é uns 4, 5 aí, ó. Entendeu? Na hora que faz um apelo para oração, ninguém vem. Vocês não precisam de oração? Eu não acredito que vocês não precisam de oração, eu preciso. Se a pessoa falar assim, ora por mim, na hora eu fecho meu olho e falo, ó, manda ver. Mas vocês precisam tomar jeito de homem. Vocês precisam tratar elas melhores, olhar para elas como a menina dos olhos de Deus. E da mesma forma que elas têm que se guardar, vocês também têm que se guardar. Não é feio vocês casarem virgens, sem ter relação. Eu só conhecia a tia Rose.
A mulher que eu conheci na minha vida foi a tia Rose. Fazem 35 anos que nós estamos juntos. E para mim isso, foi tremendo para mim isso aí. É a única mulher que eu tive na minha vida. Porque homem não é quem pega todas. Homem é aquele que conquista uma todo dia. Receba essa palavra, Senhor, como um pai falando para vocês. Porque eu acredito que vocês vão ter um casamento muito bom. Eu oro por vários de vocês. Mas vocês precisam respeitar elas. Para que elas olhem para vocês e falem, olha, eu queria um homem desse jeito para mim. Porque eu creio que muitas delas aqui oram para Deus mandar um esposo. E o diabo quer enganar vocês. João 10:10. Bom, a gente viu que o diabo, ele fala do que é próprio, porque ele é pai da mentira. E que Deus, tudo que ele cumpre, ele fala, então ele é verdadeiro, certo? Esse versículo, ele deixa bem claro. João 10:10 diz assim, ó, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham a vida e a tenham em abundância. O diabo, ele quer te roubar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Sabe por quê? Porque ele te odeia. O diabo não pensa que quando você peca, ele, ai que bonitinho, eu amo aquele pecador. Não, ele não ama aquele pecador. Ele te odeia. E quanto mais você pecar, mais ele vai te odiar e vai levar você para pecar mais. Porque a função dele é essa, é matar o seu sonho, sua alma, a sua vida, matar você, enfim. Ele rouba, porque ele é mentiroso, ele rouba o direito de você saber a verdade, e no final ele vai te destruir, porque você vai morar com ele lá no lago de fogo e enxofre, no infernão mesmo. Mas Jesus vem para te dar vida, e te dar uma vida em abundância. É por isso que eu pergunto, por que é tão difícil aceitar o amor de Deus? Por que é tão difícil você aceitar que Deus te ama? Lá no Salmo 139, a Bíblia fala que Deus te viu, você indo em formação. Você nem existia, Deus já tinha escrito os dias da sua vida. Então como que você fala para mim que você é um erro? Porque se você fala que é um erro, Deus é mentiroso. E se você olhar toda a criação, quando Deus começou a criar as aves, a terra, o mar, os animais, as árvores do campo, todos os dias ele falou assim, e foi o primeiro dia, e Deus viu que era bom. Mas quando Deus criou o homem, Deus falou assim, e foi muito bom. Então quando Deus fez você, Ele olhou para você e falou assim, foi muito bom eu ter feito você. Então você não é um erro. Você nasceu porque Deus queria que você nascesse. Ele sonhou com você. Ele não é mentiroso. O diabo é. O diabo fala que você é um engano, que você não devia ter nascido, que teu pai e tua mãe não te amam, que as pessoas não te amam, que você é um coitado e tal, tal. Não, mas Deus, Ele ama você. E a vida que Ele quer te dar é uma vida abundante. Mas isso não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Claro que vai. Enquanto nós estivermos nessa terra aqui, vai haver aflição, vai haver luta, vai haver tristeza, vai haver dor. Mas vai chegar um dia onde não vai haver nem choro, nem dor, não vai haver tristeza, não vai haver morte, e Deus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. E nós vamos ter um novo céu e uma nova terra, e nós vamos habitar lá com Ele. Mas você precisa crer que Deus te ama. Você precisa crer que Deus é teu Pai. E se Ele falou que é seu Pai, Ele é mesmo. Ele é mesmo, Ele é o Pai da verdade. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha que diferença. Quando fala do diabo, fala que ele fala do que é próprio, da mentira, porque ele é o pai da mentira. Mas Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e te leva ao Pai. É essa verdade que você precisa acreditar. Agora você fica dando ouvidos às vozes do diabo, às vozes do mundo. Claro, um amigo seu, às vezes você vai desabafar, vai falar tudo que tua mãe faz para você, tudo que seu pai te fez, tudo que sua irmã te fez. O que ele vai falar?
essas pessoas não te amam não. E às vezes a pessoa que você falou tem menos condições de dar conselho para você do que você para ela. Mas mesmo assim, você ainda dá ouvido para a voz dela. A Bíblia fala assim, ó, se hoje você ouvir a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Eu creio que Deus está falando com alguns de vocês aqui nessa noite. Jesus, Ele vai te dar uma vida de vitória. E ainda que você tenha guerras, Ele vai te dar força para vencer. Porque quando você se torna fraco em Deus, aí você é forte. Eu tive, no momento mais difícil da minha vida, onde eu me senti mais fraco, foi quando eu entreguei tudo para Deus. E aí Deus me fortaleceu. Aí a força já não vinha mais de mim, vinha dele. E é por isso que você se torna forte. Porque quando você entrega o seu problema para Deus, sem reserva, sem dificuldade, Deus vai te dar força para você passar por aquilo. Pô, não é fácil perder alguém, não é fácil perder um emprego, não é fácil você ver seu filho doente, não é fácil você ver as coisas que têm acontecido. Mas se você estiver em Cristo, entregar para Ele tudo que você está passando, falar, Deus, eu sozinho não consigo, Deus vai te abençoar, Ele vai te dar força e você vai conseguir passar por isso. E para quem fala que Jesus não te ama, vamos ler 1 João 4, versículo 19. É engraçado porque quando a gente vai dar uma palavra para as meninas, parece que ela é mais leve, né, Silas? Mas quando é para os meninos, não sei, parece que tem que ser mais forte. É porque, biblicamente, nós somos mais fortes. Nós somos o elo da corrente, depois de Deus, mais forte. E com as meninas tem que ser mais brando, porque elas são mulheres. E assim, não é que a gente não acredita em vocês, a gente acredita no potencial de vocês, mas as meninas são diferentes. Mas para vocês, se a gente não falar mais firme, não vai adiantar. Eu sei, porque meu pai às vezes teve que falar mais firme comigo, meu patrão às vezes teve que falar mais firme, meu sogro, outros pastores que eu tive, o pastor Raoni, às vezes precisa falar mais forte, para a gente entender. A gente não pode se doer por uma mensagem, mas ela tem que criar raiz no nosso coração e nós temos que mudar de vida. E para você que fala que Deus não te ama, lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, diz assim: nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Aí te pergunto de novo, por que você acha que você é um erro? Se Ele te amou primeiro. Você ama Ele porque Ele te ama. Eu estava falando para a Lorena ali, agora no fundo, assim, que eu entendi isso quando o Lincoln nasceu, meu filho. Porque 7 meses antes dele ser gerado, eu já tinha amor por ele. Quando ele nasceu, eu já amava ele. Quando ele começou a me amar, eu já amava ele há quase 2 anos. Eu amei ele primeiro. Aí eu te pergunto, o que ele fez para mim amar ele? Nada. E o que você fez para Deus te amar? Nada. E o que ele fez para te amar? Tudo. Ele deu a vida dele. E se você, olha, eu estava pensando esses dias assim, se nós começarmos a buscar na Bíblia motivos para Deus não nos amar, era melhor nós parar na primeira, porque nós não damos motivo nenhum para Deus amar a gente. Tem uma passagem no Novo Testamento falando assim, ó, quando nós ainda estávamos mortos espiritualmente nos nossos delitos e pecados. Aí já mata tudo. Quando ele entregou Jesus na cruz, foi por amor, porque ele amou o mundo de tal maneira. Aqui fala que ele nos amou primeiro, então nós já não fizemos nada para ele nos amar, nós já não merecíamos esse amor. E como que nós temos vivido diariamente? Nós realmente temos nos sentido muito bem nesse lugar, na presença? Ou a gente tem que falar, ó, fica aqui um pouquinho que eu vou ali, ó. Aí depois você volta para o presente. Você sabia que tem pessoas que elas andam um pouco na presença de Deus,
elas gostam da presença de Deus, elas desfrutam momentos na presença de Deus, mas elas não amam a presença de Deus. É só um momento aqui no culto, um arrepio, um choro, uma música, mas elas não amam a presença de Deus, porque elas não permanecem na presença de Deus. E a Bíblia fala que se você ama Jesus, você tem que permanecer. E se você permanece, você consegue fazer algo. Mas se você não permanecer em Deus, a Bíblia fala que sem Ele você nada pode fazer. Então nós temos que permanecer nesse lugar, na presença. Nesse lugar onde a gente se sente bem, onde a gente quer que Ele deixe a gente morar. Mas se nós não tivermos esse amor, não acreditarmos no amor de Deus, não acreditarmos na paternidade de Deus, vai ser difícil a gente continuar nesse lugar. Então, para você que fala que Deus não te amou, que você é um erro, Ele te amou primeiro, sem você ter feito nada. Você não precisou fazer nada para Ele te amar. Simplesmente Ele te amou. Nós ouvimos aqui na conferência no meio do ano sobre o Espírito Santo, um dos pastores falando assim, não confie no teu amor por Deus, confie no amor dele, no amor dele por você, porque o amor dele realmente é verdadeiro, e o nosso às vezes dá uma esfriada, dá uma balançada, e às vezes a gente quer dar uma escapada. Então confia no amor dele, e não tenta querer fazer alguma coisa para Deus te amar. Você não precisa, Ele já te ama. Ele te amou sem você precisar fazer nada. Então não é pelo muito que você faz, ou pelo pouco que você faz, ou por alguma coisa que você faz. Ele é amor, Ele simplesmente te ama. Mas lógico, você precisa tomar algumas atitudes. Acreditar nesse amor, tomar posse dele, viver nesse amor, viver nesse lugar da presença de Deus. Senão é complicado. E para quem acha que Deus se esqueceu de você, às vezes você fala assim, Deus se esqueceu de mim. Eu estou orando há tanto tempo e Deus não fala comigo, Deus se esqueceu de mim. Não, Deus não se esqueceu de você. Em Isaías, capítulo 49, versículos 15 e 16. Diz assim, vou ler o 14 primeiro. Sião, porém, diz: o Senhor me tem abandonado, e meu Senhor se tem esquecido de mim. Nossa, parece a gente, né? Dá para trocar o nome aqui, Sérgio, porém, diz: o Senhor me tem abandonado, e o meu Senhor tem se esquecido de mim. No 15 fala assim, pode uma mulher esquecer sua criança que mama, que não teria compaixão do seu filho, de seu útero? Sim, elas podem esquecer. Contudo, eu não me esquecerei de ti. Sua mãe pode esquecer, teu pai pode esquecer, seu amigo, seu irmão, seu namorado, sua namorada, eles podem te esquecer, mas Deus nunca vai se esquecer de você. E no versículo 16 ele ainda diz mais, termina o 15, né? Eu não esquecerei de ti. O 16, eis que eu tenho gravado nas palmas das minhas mãos, teus muros estão continuamente diante de mim. Deus tem você gravado na mão dele. Então Deus nunca vai te esquecer. Você vai esquecer dele, mas ele nunca vai esquecer de você. Você já percebeu que às vezes quando você tenta resolver alguma coisa sem orar, fica mais difícil? Demora mais, você fica dando murro em ponta de faca e o negócio não flui. Mas quando você ora, as coisas vai indo. Ainda que demora, você consegue esperar, porque você sabe que Deus está no controle. Então Deus nunca vai esquecer de você. Ele nunca vai te abandonar também. Para quem acha que Deus te abandonou, no Salmo 27, versículo 10, diz assim: quando meu pai e minha mãe me abandonarem, então o Senhor me acolherá. Para você que às vezes seu pai te abandonou, sua mãe te abandonou, Deus te acolhe. Você precisa falar: Deus, eu estou aqui. E quando você abrir o seu coração para Ele, Ele não vai te abandonar. Eu já falei aqui um dia
que há uma lei judaica romana que diz que quando um pai, o filho, naquela época, o filho nascesse, e ele não gostasse do filho, ou o filho nascesse com algum defeito, ele podia matar a criança ou dar a criança em doação. Ele tinha o direito de fazer isso porque ele era pai. Se uma outra pessoa fosse adotar essa criança, essa pessoa que adotou, ela não teria o mesmo direito. Ela teria que ficar com essa criança para toda a vida. E nós cantamos o quê? O Pai me adotou. Então hoje, se você tem Deus como pai, nós somos adotados como filho, você pode ter certeza, Deus não vai te abandonar. Nunca te abandonou. Você abandonou Ele, mas Ele não abandonou você. E se você se sente adotado como filho, se você se tornou um filho de Deus, você é herdeiro dele, Ele não vai te abandonar. E talvez hoje você precisa se aproximar dele novamente. Pode ser que aconteceu muita coisa na sua vida. Algumas tristezas, algumas desilusões, situações bem difíceis. Às vezes você está em pecado, você tem um pouco de vergonha de chegar na presença de Deus, mas eu tenho uma notícia boa para você. Está em Miqueias, capítulo 7, versículos 18 e 19, que diz assim: quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Deus tem prazer em perdoar você. Tornará a ter compaixão de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás os seus pecados nas profundezas do mar. Talvez hoje o que você precisa é pedir perdão para Deus. Às vezes faz muito tempo que você não se prostra diante de Deus e se arrepende do seu pecado. Porque às vezes você está com vergonha, porque às vezes você acha que o seu pecado te afasta, realmente o pecado te afasta de Deus. Mas você acha que o seu pecado não tem perdão. Mas nesse texto aqui, o que eu aprendo nele é que Deus tem mais prazer em perdoar a gente do que a gente em pedir perdão. Então nessa noite eu quero desafiar você, que acha que não é amado, que acha que Deus te abandonou, que acha que Deus se esqueceu de você, que acha que Deus não te perdoa. Eu quero que você seja corajoso. Pode apagar a luz, por favor? Eu quero que você seja corajoso e venha aqui à frente. Tenha um momento aqui com Deus. Esse pedido de perdão, eu não posso fazer essa oração para você. Ela depende de você. É você que vai ter que falar para Deus. Esse momento que você acha que Deus te abandonou, é você que vai ter que falar para Ele. Porque eu não sei como foi. Esse momento que você acha que Deus se esqueceu de você, é você que vai ter que estar aqui. Então eu quero nessa noite encorajar você. Não pense em ninguém à sua volta agora não. Pensa que você quer consertar as coisas com Deus, que você quer realmente desfrutar desse amor de Deus, que você quer desfrutar da paternidade que Deus quer te dar, que você quer desfrutar da vida abundante que Deus te dá, você quer abandonar as vozes, as coisas que o diabo tem lançado contra a sua vida. Eu oro a Deus nessa noite, para que o Espírito Santo toque no seu coração, para que você tome a decisão de realmente permanecer nesse lugar onde você se sente bem, que é na presença de Deus. Que não seja simplesmente mais um culto, mais uma palavra sobre o amor de Deus, sobre a paternidade de Deus, sobre o perdão de Deus, não. Que não seja simplesmente mais uma cesta, mas que seja uma cesta diferente, que seja o dia da decisão, que seja o dia da mudança, que seja o dia onde você vai realmente falar: Deus, eu quero ser o teu filho de verdade, eu quero tomar posse do teu amor, eu quero me jogar nos teus braços. Se você sentiu isso no seu coração, vem aqui à frente agora. O Ministério de Louvor vai cantar, aí as irmãs, os irmãos que estão aqui, nós vamos orar por vocês.
mas a primeira oração é você que tem que fazer. Eu não posso fazer isso por você. Ninguém pode fazer essa oração por você. A primeira oração aqui de arrependimento, de perdão, de se aproximar com Deus, tem que partir de você. Deus quer ouvir a sua voz. Quanto tempo que Deus não escuta a sua voz? Que Deus toque o seu coração nesse momento. E que você, assim como você tem coragem de fazer coisas lá fora, que você tenha coragem de se prostrar aqui diante de Deus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bora fazer isso então? Quem vai ser o primeiro a vir aqui à frente? Ser abraçado por Jesus. Eu queria chamar os intercessores aqui, por favor. Vem aqui. Vamos incentivar eles, tá? Amados, que bom ser amado por Jesus. Que bom que um dia Ele nos encontrou. Que bom que um dia Ele nos adotou.